São pontualmente 21 horas. A partir de agora, nós estamos iniciando aí mais uma live, mais um dos nossos episódios da série Compromisso com a Democracia, Eleições Criciúma. E nós conversaremos hoje com a pré-candidata a prefeita de Criciúma pelo PL, Júlia Zanatta. Já está entrando aí conosco, nós já vamos chamá-la aqui a participar. Estamos começando pontualmente e torcer para que dê tudo certo, como nós tivemos alguns pequenos probleminhas, mas no fim das contas deu tudo certo nas outras lives, né? Para quem está entrando aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo uma série chamada Compromisso com a Democracia e Eleições Criciúma, onde nós estamos buscando ouvir todos os pré-candidatos a prefeito, aqueles que já desejaram a vontade de disputar o pleito municipal que ocorrerá em novembro. Nós já ouvimos aqui, a Júlia já está aqui, já vou te chamar, Júlia. Nós já ouvimos aqui o pré-candidato do MDB, doutor Aníbal Dário, depois nós ouvimos o pré-candidato do PSL, doutor Alisson Pires, e nós ouvimos na semana passada o Chico Baltazar, pré-candidato do PT, e aí nós vamos ouvir a Júlia hoje. Boa noite, Júlia. Boa noite, Pato. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Doutor Alexandre, né? Me desculpe. Não, Pato mesmo, tudo certo, estamos em casa. Literalmente. Tudo certo? Tu tá me vendo bem, me ouvindo bem? Tá. Tô. Tinha colocado um microfone aqui, mas não deu muito certo. Tive que tirar. Mas tá bom o áudio? Tá, o áudio tá bom, tá show de bola. Só a imagem tá um pouquinho sim embaçada, mas bem levezinha, mas tá dando pra te ver bem. A tua também tá embaçada pra mim. Então, tá. Agora deu. Tá, aqui também melhorou. Beleza. Júlia, vamos lá então, vamos iniciar pra gente não perder muito tempo, porque eu tenho certeza que 1 hora vai ser pouco. Então, vamos já iniciar para do decorrer a gente vai vendo como vai fluindo. Primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, agradecer a todo mundo que está entrando aí, tem gente aí já comentando, a participação já é alta de início, não esperava nada menos do que isso, elas têm sido altas, né? Mas hoje ainda mais, eu sempre até pela movimentação que tenho certeza que vocês também fizeram na divulgação aí, e algumas pessoas aí que também eu sei que te ajudam. Eu queria que te apresentasse quem é a Júlia Zanatta, para quem ainda não conhece, né? Quem é a Júlia Zanatta, que hoje se coloca como pré-candidata a prefeita aí de Criciúma. Peraí, deixa eu arrumar aqui que não tá aparecendo a minha camiseta aqui, só um pouquinho. Agora deu. Olha só, bom, boa noite a todos. Obrigada, Pato, pela oportunidade aí de a gente conversar, né? Todo tipo de divulgação que os pré-candidatos têm nesse momento é importante. Enfim, mas a Júlia Zanatta, né? Muita gente me pergunta, muita gente tem curiosidade de saber quem é a Júlia Zanatta, né? Quem é essa pessoa aí que deram a chance de ela ser pré-candidata a prefeita? Bom, eu sou criciumense, nasci em Criciúma no ano de 1985, né? Tenho 35 anos. Eu sou filha do Fernando Zanatta Filho, mais conhecido como Nandinho, né? Muita gente conhece meu pai como... Se falar Fernando, não sabe, mas se falar Nandinho, sabe. Sou filha da Carla, né? Meus pais são separados desde que eu era 5, 6 anos. Sou neta da dona Santa Guglielmi Zanatta e do Fernando Zanatta, né? Meu avô, que inclusive já foi vereador, não aqui em Criciúma, mas lá em Morro da Fumaça. E não foi prefeito porque a minha avó não deixou, porque mandou ele sair da política, né? Segundo ela contava. Eu sou jornalista, né? Eu fiz dois cursos superiores. Eu fiz jornalismo, né? Comunicação social, jornalismo. E aí trabalhei muito tempo na área como assessora de imprensa em diversos órgãos públicos, né? E depois eu senti a necessidade de fazer direito. Porque onde eu fazia a assessoria de imprensa, também tinha muitas questões, assim, do poder público que me levaram a querer fazer direito, né? Hoje eu sou advogada, né? Estou atuando como advogada. E sou uma pessoa que sempre acompanhei política, gosto de política, né? Desde criança. Então, logo que eu me formei em jornalismo, a minha primeira oportunidade no setor público foi logo que eu me formei, eu tinha 22 anos. Foi com, então, o secretário de Estado do Planejamento,
que era o então deputado Altair Guide, né, ex-prefeito de Criciúma, o grande prefeito de Criciúma. Muitos da geração nova não o conhecem, né, mas foi um prefeito que revolucionou Criciúma, né, pensou Criciúma 30 anos para frente. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né, de aprender muito com ele. E dali eu trabalhei 10 anos no setor público. O que eu considero, Pato, que isso me deu uma vasta experiência, né? De como funciona a política, de como funciona o poder público. Eu já participei de eleições para deputados, ativamente, né? Como praticamente braço direito do Ricardo Guide, né? Então, também participei de eleições para vereador aqui em Criciúma, né? Eu morei um tempo em Floripa, mas eu nunca me distanciei de Criciúma, né? Eu estava em Floripa estudando e trabalhando, conhecendo coisas diferentes, coisas novas, me aprimorando, né? Mas nunca me distanciei da minha cidade, que sempre foi Criciúma. Meu vínculo sempre foi Criciúma, tanto que eu nunca mudei o meu título de eleitor daqui. Nunca me desprendi das minhas amigas daqui. As minhas raízes são em Criciúma, né? Já morei fora do país. Morei nos Estados Unidos, em Washington, D.C. Quando eu tinha 19 anos, né? Estudei, tive a oportunidade de estudar lá inglês, né? E sempre gostei muito de ir para os Estados Unidos. Eu sempre gostei de conhecer, né, realidades diferentes. Eu acho que isso é importante para todas as pessoas, mas inclusive, principalmente para um gestor público. Porque assim, né, Pato, se você conhece apenas a realidade de Criciúma, às vezes você não consegue comparar ou trazer coisas novas, né? Então, eu considero que essa minha experiência é muito, muito importante. E sempre tive curiosidade, assim, de buscar coisas novas, de perceber como que funcionava a vida nas cidades que eu já morei, né? Diferente. Eu já morei as cidades que eu já morei, Floripa, Morro da Fumaça, teve um tempo que eu morei, quando eu era criança, e Washington, D.C. Então, tudo que essas minhas vivências eu acho importante para pensar uma Criciúma do futuro. Perfeito. E aí nós já vamos para o próximo ponto, que é mais ou menos o que tu estava falando. Não, Mas peraí, eu esqueci uma coisa muito importante. Eu também acho. Eu sou mãe da Helena. Eu sou mãe Isso. da Helena, ela tem 9 meses, né? Eu vivo em união estável com o Guilherme Colombo, e eu falo aqui que eu vivo em união estável porque ele vai ter que casar ainda comigo, tá? Então, eu sou mãe da Helena, de 9 meses, e essas minhas movimentações políticas aconteceram em meio à minha gravidez, né? Em meio ao nascimento da minha filha, então tudo muito intenso. E eu quero aqui agradecer ao Guilherme Colombo, que é o meu maior apoiador em tudo. Ele está sempre, sempre, sempre ao meu lado. E ele é filho do Júlio Colombo, do vereador Júlio Colombo, que também veio para o meu projeto, né? Ele escolheu ficar com a família, escolheu ficar com a candidatura do Bolsonaro em Criciúma, candidatura de direita em Criciúma. E ele é filho também da Zelândia Colombo. Se eu lembrar mais Muito bem. alguma coisa, eu vou falando. Tudo certo, não tem problema. Aqui não é uma entrevista, né, daquelas da televisão que tem um rodeio. Tudo aqui a gente está em casa mesmo. Mas, Júlia, e o Guilherme também mandar um abraço para ele, que é meu amigão, hein? Me ajudou, inclusive, na universidade, quando eu iniciei a graduação. Eu queria saber de ti o seguinte, né? Quando eu dei esse exemplo nas outras vezes que estive aqui fazendo uma live com os pré-candidatos, eu fui presidente do DCE 2 vezes, né? Foi uma experiência bacana também, acho que aprendi alguma coisa, né? Pude conhecer algumas pessoas, me abriram algumas portas, isso é inegável, para quem me conhece sabe disso. Mas o que eu uso de exemplo é que lá em 2017, quando eu fui eleito a primeira vez presidente do DCE, e o meu então vice, o Lucas, eu vi que já está aqui assistindo a live conosco, é porque nós somos candidatura de oposição, assim como tu se colocas hoje como pré-candidato de oposição. Nós víamos aquela altura que algo precisava ser mudado, que precisava ser melhorado, algumas coisas na instituição. Eu tenho certeza que tu pensas o mesmo sobre o município de Criciúma para colocar o nome contra uma candidatura de situação, contra uma reeleição hoje posta, né? E eu queria saber de ti, o que te levou
a ser pré-candidata? Porque muita gente ouvia antes, olha, tu me corrija se eu estiver errado, mas há mais de um ano atrás, olha, a Júlia vai ser candidata a vereadora, a Júlia... Haviam falas no município de que tu poderia ser candidata a vereadora, também a prefeita era lembrado, mas um pouco menos, só que tu se consolidou como pré-candidata a prefeita. E aí é isso que eu quero saber de ti. O que te deu essa convicção? O que te convenceu de dizer, olha, eu preciso ser pré-candidata a prefeita no município de Criciúma? Isso aí é outra coisa. Eu tinha feito uma retrospectiva para falar, né? A minha ideia inicial era sim ser candidata a vereadora, né? Inclusive, eu lá atrás, quando o PSL ainda era o partido do Bolsonaro, que não tinha dado essas trairagens de tudo, essas confusões aí, eu fui falar com o Gessé e com o Daniel, né? Me colocar à disposição. E, inclusive, eu falei para eles: alguém tem que ter um candidato do Bolsonaro para a prefeitura de Criciúma. E falei, inclusive, pode ser o Daniel, pode ser o Gessé, mas eles pelos motivos dele. O Daniel porque está ajudando o presidente lá em Brasília. O Gessé porque tem o compromisso dele aqui também com o eleitor dele, né? Não pode abandonar aí no meio do caminho, que ele está fazendo um bom trabalho, as pessoas estão gostando. Então, eles falaram que não queriam. E as coisas foram caminhando para que eu virasse... Eu nem sei te dizer, assim, em que ponto que foi, mas o Jorginho Melo, né, me deu a oportunidade, falou, me incentivou. E um dia, o Eduardo Bolsonaro... Aliás, um dia não, naquela vez que o Eduardo Bolsonaro esteve em Criciúma pela primeira vez, em novembro, que nós fizemos um baita evento ali no Teatro Elias Angeloni, né, que lotou. E ele falou, por que tu não vai candidata a prefeita, né? Nós estamos precisando de novas lideranças, pessoas jovens, pessoas com... Ele falou, Júlia, a tua experiência, como tu já trabalhou no setor público, isso é muito importante. E tu, eu sei que não vai nos trair, eu te conheço, tenho confiança, vai com tudo. Então eu pensei, por que não? E me imbuí aí da missão, que não é fácil, né, Pato? Já tive várias tentativas aí, passei por diversas tentativas de me derrubar, né, de me sacanear, porque a política não é um lugar para fazer amiguinhos. Meus amigos, escutem aí, você que está ouvindo agora essa live, a política não é lugar para fazer amigos. A política, quem quer combater o que deve ser combatido, só vai fazer inimigo. Só vai fazer inimigo. Porque não é fácil a política. Quando a pessoa já chega com falinha mansa, com palavras bonitas, eu já desconfio. Porque na política não tem isso aí. Não tem ninguém de falinha mansa e nem com palavrinha bonita. Na frente é palavrinha bonita, mas atrás está te apunhalando. A política é um campo minado, meu amigo, meus amigos. Então, não se enganem. Então, foi por isso que eu entrei. Porque eu acho que nós temos que ter, no mesmo sentido que tivemos em Brasília, uma mudança, né? Uma limpeza, né? Chega de política velhaca. E eu me imbuí dessa missão. E é isso que eu quero. Eu quero trazer para Criciúma o que foi feito a nível nacional. Porque eu vejo muitas pessoas apontando o dedo. É fácil, sabe, Pato? Você falar do que está acontecendo lá em Brasília. Xingar quem está lá em Brasília. Porque você não encontra no seu dia a dia aqui na cidade. Eu quero ver ter coragem de fazer o que eu estou fazendo. De apontar o dedo no olho, entendeu? Da pessoa cara a cara. Porque é difícil, porque você encontra as pessoas no supermercado, né? E aqui não tem nada de pessoal. O que eu faço não tem nada de pessoal. É apenas combater o que eu penso, na minha visão, a respeito quem acha que não, quem ainda não acordou, que eu acho que tem que ser combatido. Então, foi por isso que eu aceitei o desafio de ser pré-candidata a prefeita, né? Além do mais, eu sou a única candidata que me coloco como uma candidata de direita. Tentei fazer uma nominata, né, com pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas de fora da política, né? Tentei pensar assim, um pouquinho fora da caixa daqueles, né, mesmos nomes. Então, é isso. É isso. Muito bem. Júlia, então vamos lá. Deixa eu colocar isso aí, apresentar, colocar os motivos, e aí a gente parte para o nosso próximo ponto aqui, que é com relação às pesquisas
a pesquisa, né? Porque nós só tivemos uma até então, e o número de candidatos. E aí eu te pergunto o seguinte: nós tivemos a divulgação de uma pesquisa no final do mês de junho, início de julho, ou cerca, né, há 2 meses atrás, salvo engano. Deixa eu até confirmar aqui se é isso mesmo. Exatamente, comecinho de julho, está aqui no portal 48. Então, nós tivemos uma pesquisa em que, na pesquisa estimulada, o atual prefeito aparece com 70%, e aí você aparece em segundo lugar no empate técnico com outros 2 candidatos, pode assim se dizer, àquela altura. E a pesquisa ela é um retrato de momento, pelo menos essa é a leitura que aqueles que fazem, né, esse tipo de coisa dizem. Ela é um retrato do que está mostrando o momento. E nós temos em Criciúma, contando contigo, 7 pré-candidatos, né? 6 mais o atual prefeito. Eu te pergunto, como modificar esse cenário, né? Como partir para uma guinada de vitória, né? A partir do momento que se iniciar aí a campanha, né? Porque nós estamos falando em pré-campanha, mas se consolidando essas candidaturas, e como construir essa vitória com esse número grande de candidatos, né? Porque, veja, e aí é o entendimento que eu tenho, com o número grande de candidatos, e aqui todos que passaram aqui concordaram, ele favorece a candidatura de situação, né? Porque o embate ele torna-se muito mais dissipado, ele torna-se muito mais dividido do que poderia ser, por exemplo, uma candidatura, 2 candidaturas, 3, né? Ou em cidade que há segundo turno. Aqui nós não temos segundo turno. Então a pergunta é essa: eu queria que tu mais ou menos dissesse aí como, não existe uma fórmula mágica, né? Mas como construir dentro desse cenário uma vitória eleitoral em Criciúma. Ô, Pato, só um pouquinho que eu vou dar mais uma arrumadinha aqui para ver se eu espanto uns esquerdistas que estão aqui na live, tá? Ó, só para ver se eu espanto. Só para ver se eu espanto uns esquerdistas que estão aí falando, bostejando aí na live. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Bom, essa eu acho que foi a única pesquisa que teve, na verdade, né? E o cenário não estava posto, né, ainda. Nem sei se o cenário ainda está posto, né? Até todos os partidos fazerem a convenção, temos que ver o que acontece. Mas o que eu penso? Eu não me preocupo muito com pesquisa eleitoral, né? Porque se pesquisa eleitoral... Por exemplo, se o Jair Bolsonaro se preocupasse com pesquisa eleitoral, ele, né, nem teria saído candidato. Então, porque eu falo que ele seria presidente desde 2015, né? E todo mundo falava, não, ele é muito fraquinho, não, ele não vai conseguir, não. O problema que eu vejo hoje, Pato, é o seguinte: eu preciso me fazer conhecida, entendeu? Se eu me fizer, conseguir me fazer conhecida para o máximo número de pessoas, eu vou conseguir virar esse jogo. Né? E isso vai mudar muito na medida que a eleição começa. Porque daí tem propaganda de TV, não sei se alguém ainda se importa com isso, né? Muitas pessoas que eu conheço desligam a TV quando começa o horário eleitoral, mas, querendo ou não, sempre pega alguém ali assistindo, né? Mas se você for ver até isso na última eleição, horário eleitoral, meu Deus, o PSDB tinha o Alckmin, né? Tinha não sei quanto tempo, o PT não sei quanto tempo, o Jair Bolsonaro não tinha tempo, né? Então, o cenário mudou, né? E é por isso que, inclusive, eu sou candidata hoje, porque o cenário mudou, porque senão ninguém daria oportunidade para eu ser candidata. Então, eu penso assim, no momento em que eu conseguir fazer com que as pessoas me conheçam, né? Mas isso já está acontecendo. Tipo, por exemplo, outro dia eu estava ali E essas coisas me surpreendem, assim. Outro dia eu estava A gente foi abastecer o carro num posto. Eu estava dentro do carro e uma senhorinha frentista olhou assim, tu é a Júlia Zanata? Daí eu falei assim, sou. Dela assim, eu vi o teu vídeo com o presidente Jair Bolsonaro. Nossa, não sei o quê. Então, assim, só um vídeo meu, o presidente Jair Bolsonaro, lá na casa dele em Brasília, não, no Palácio do Alvorada, rodou espontaneamente, assim, absurdo. Pessoas que nunca ouviram falar no meu nome ficaram sabendo, né, que eu entreguei lá, fui lá, almocei com o presidente, enfim, aquele vídeo
rodou muito. Então, eu creio que se isso acontecer na eleição, eu vou virar o jogo. Porque as pessoas, elas compactuam. A maioria do criciumense é conservador. A maioria do criciumense não aceita a corrupção, quer varrer com a corrupção. Né? Outra coisa que precisa mudar também, que precisa ser trabalhado, é o seguinte: nós sabemos que algumas, por exemplo, a Rádio Dourado é do tio do prefeito, a Rádio Dourado, né? Agora eu sou obrigada a falar, as verdades precisam ser ditas, a Rádio Dourado é do tio do prefeito, né? Eu acho que a Secretaria de Comunicação é a Rádio Dourado, os releases chegam prontos lá e só divulgam o pensamento que vem do Paço Municipal. É muito difícil, porque eles têm tudo na mão. Eles têm a máquina na mão, eles têm rádio, o prefeito tem mais rádio, tem Olha Negra. Então, assim, é difícil, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Né? Outra coisa que tem que eu acho que é um pouco de falha, as coisas acontecem aqui em Criciúma, escândalo do roubo das carnes na FASC, abafamento, manobra jurídica para abafar a CPI dos roubos de carne na FASC, na Câmara de Vereadores. E aí se fala um dia nisso na imprensa e ninguém mais fala nada, morreu, acabou. Agora, se é o Bolsonaro que coloca a mão no nariz durante a pandemia, fica 10 anos falando sobre aquilo, entendeu? Eu acho que tem vários escândalos de corrupção acontecendo aqui debaixo do nosso nariz. O povo vai querer saber disso na eleição. O povo não gosta mais de ser feito de bobo. Aliás, nunca gostou. Né? Mas agora nós temos outros meios. Tem rede social, tem outros meios de divulgação. Né? Tem o escândalo aí de 20 milhões dos contratos de iluminação, né? Que teve o GAEC batendo na prefeitura. Eu não lembro de ter um escândalo desse na prefeitura de Criciúma. GAEC batendo na casa de empresário aí, pegando 300 mil com contrato aí, empresário que tem contrato com a prefeitura. Então, isso tudo vai vir à tona, vai vindo à tona na eleição. Por mais que tentem abafar, por mais que tentem esconder, por mais que tentem jogar a sujeira para debaixo do tapete, isso vai aparecer. E eu vou falar o que tem que ser falado, não tem problema. Se tem que ser só eu para falar, se essa é a minha missão, eu vou seguir até o fim. Perfeito. Tem bastante gente participando conosco, que estão comentando. Pessoal, pode deixar o comentário aí. Toda a audiência é importante para a gente. Aí. A Júlia já mostrou a camiseta dela ali e tal. Tudo certo, filho. Tu tens, né? Estás aqui, eu sou só interlocutor. A gente segue o roteiro aqui, tu vai dando as tuas... E aí, né? Vamos aí, o pessoal também que está te conhecendo, como tu disseste. É importante, e os que passaram aqui também, né? Porque todos... E a gente, porque assim, uma candidatura, vamos dizer assim, é natural, que é de reeleição, e as demais, elas são, de certa forma, novas, ou pelo menos os que aqui passaram antes de ti, né? O doutor Aníbal e o doutor Alisson. O doutor Alisson foi candidato a vereador, né, em 2016, mas nunca foi ao cargo executivo, e tu, na verdade, assim como o doutor Aníbal, a primeira vez que concorre a um cargo eletivo, né? Então, é um momento também extremamente importante, como tu disseste no início, e eu também concordo com isso, é por isso exatamente que nós estamos aqui, né? Mas para quem está nos assistindo aqui, ó, tem um coraçãozinho aqui no canto, se apertar, essa live chega para mais gente. No Facebook, quem tiver e puder compartilhar também, né? Para as pessoas acompanharem e nos acompanharem. Como eu disse, nós já fizemos 2 anteriores, estão salvos para quem quiser assistir. Essa também vai ficar salva. Eu já vi que teve gente que me respondeu no WhatsApp que está na igreja e vai assistir depois. Então, tudo certo. Quem não conseguir nos acompanhar ao vivo em loco, acompanha depois. Mas, Júlia, isso está posto. Né? Tá aí a camiseta, a Júlia já mostrou algumas vezes. Diz ela que é para espantar alguns, não tem problema, faz parte do jogo. Isso está posto. Não, mas eu não posso tirar a tua audiência também, né, Pato? Não tem problema. A nossa audiência, vamos dizer assim, as estrelas dessa série são vocês, os pré-candidatos. Eu sou um mero interlocutor e eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui por conta da camiseta. Assim espero, né? Mas faz parte do jogo. É isso aí. Tu se apresenta e eu acho, na verdade, que é mesmo. Né? Tu és a pré-candidata do Bolsonaro. Esse é o teu, vamos dizer, a tua maior divulgação hoje dentro da pré-campanha. Mas eu queria saber de ti, para além disso, quais são os principais projetos para a cidade? Não se pode falar diretamente em projetos,
mas as principais ideias, os principais pontos que tu precisa, que tu acha que precisam ser melhorados aí em saúde, educação, cultura, segurança pública, se tu quiser focar em um desses, ou quiser falar um pouquinho de todos, mas o que tu entende que precisa ser melhorado a partir do dia 1º de janeiro, se tu estiveres à frente do Paço Municipal, o que vai ser, o que é ponto principal para ti na melhora do município de Criciúma? Pois é, o que tu falou ali, não pode falar propriamente dito. Eu sempre fico assim, com muito medo do que falar nessa pré-campanha, né? Porque às vezes uma coisa pode, outra não pode, outra já não pode, é uma confusão. E a justiça eleitoral, ela não tem nada fixo, né? Muda muito, então é complicado. Mas o que a Júlia, né, pensa? O que eu penso? Eu penso que o meu primeiro projeto, né, assim, minha primeira intenção é não atrapalhar. Estar na prefeitura para não atrapalhar, não roubar, não petralhar, né? Para trazer de novo a dignidade a resgatar a dignidade do cidadão criciumense, colocando pessoas lá honestas, né? Saber isso, só isso que eu falei, né? De resgatar essas coisas, né? E de colocar pessoas honestas em cargos dentro da prefeitura, de conduta ilibada, enfim. Só isso já muda o ambiente, Pato. Só isso já é muito, né? Além de tudo, é óbvio que eu defendo o enxugamento da máquina pública, ver o que realmente é necessário, ver o que é cabide de emprego, né? Porque não adianta você ter cargos que não estão servindo para nada, né? Ter estruturas, manter estruturas, às vezes, que não estão atendendo a população de fato, né? Porque muito se fala em obra, óbvio, obra é importante também, mas a gente tem que ver se uma unidade de saúde foi construída, ela está atendendo adequadamente a população, porque senão é só um elefante branco, não é mesmo? Então, a questão da saúde que eu tenho conversado com as pessoas e sentido a necessidade é de acabar com as filas de madrugada, das pessoas que têm que ficar na fila e chegar de madrugada mesmo. Pessoas me relataram, 4 horas da manhã, enfim, para pegar uma senha para então, né, depois serem atendidos. Eu acho que nós já estamos vivendo numa era muito tecnológica, isso não é mais necessário, com certeza. Tem alguma forma de mudar essa realidade, né? O que eu penso? Que uma prefeita, né? A gente sempre fala um prefeito, mas eu vou falar uma prefeita, tem que pensar na dignidade do cidadão. E como eu falei, facilitar a vida do cidadão, não criar dificuldades. Porque o que eu vejo? Parece que às vezes as dificuldades são criadas para que a pessoa fique dependente de um político A ou um político B. Ai, meu Deus, mas eu não consigo o meu exame, tá difícil. Aí vai lá, corre lá pro vereador que vai ver, vai fazer a pessoa praticamente ficar escrava porque está fazendo apenas a obrigação que é da prefeitura, né? Outra coisa que eu escuto muito pessoas que querem fazer alguns exames e que demoram horrores. Por exemplo, uma mãe que precisa de um ultrassom, uma mãe não, uma gestante, aliás, que precisa de um ultrassom de início de gravidez ali, ultrassom transvaginal. Eu que acabei de ser gestante, sei bem o que é isso, né? Tenho uma filha de 9 meses, uma bebê de 9 meses. Então, aí, sabe quanto tempo demorou o ultrassom da moça? 9 meses, ou seja, a criança já estava nascendo, já tinha nascido, e aí que saiu o ultrassom. Então, eu como mãe, eu quero cuidar da minha cidade, eu quero cuidar de Criciúma. Eu não quero ver um cidadão, uma gestante, ter que esperar na fase mais linda da vida dela, na fase mais bonita, na fase mais emocional que a mulher vive, ter que esperar 9 meses para um ultrassom que é necessário, ela precisa fazer. Então, isso é algo que eu desejo muito mudar como cidadã, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho esse meu jeito, pareço muito durona, mas eu tenho sentimentos, eu sou sentimental, eu me preocupo com as pessoas, né? Eu vejo as coisas erradas e eu não gosto de ver, eu não suporto ver injustiça. Então, na saúde, eu penso que essas são necessidades urgentes que eu vejo também, pessoas pedindo médicos especialistas,
né? Nós temos que estar conectado com aquilo que as pessoas estão precisando de fato. Enxugamento, já falei. Outra coisa que eu sempre falo, a gente tem que repensar a questão da FASC. Né? São mais de 40 milhões, acho que 43 milhões que são repassados anualmente, Pato, para a FASC e, pasme, não tem prestação de contas. Imagina, tu pega um dinheiro, 43 milhões, repassa lá. E o próprio presidente da FASC falou, não sei se foi na CPI ou na rádio, acho que foi na CPI, ele falou que contratos até 30 mil é feito de boca. Como? É dinheiro público. Imagina, deve ser uma loucura, né? Vamos pensar, então, não quero nem falar em rolos, vamos falar na falta de gestão. Isso é falta de gestão, é falta de organização, é falta de comprometimento com o dinheiro público, né? Então, nós temos que abrir a caixa preta da FASC, ver o que está sendo feito lá, o que está acontecendo com o dinheiro que vai para lá, é muito importante. E é algo que eu acredito que deve ser feito, deve ser discutido. Outra coisa que eu preciso mencionar é a questão, na área da saúde, é a questão do tratamento precoce, do tratamento precoce para o Covid, que foi negligenciado pelos gestores públicos municipais, não só negligenciado, foi debochado, né? Debochado pelos gestores públicos municipais, pelo secretário de saúde, pelo prefeito Clécio Salvaro, que foram para a rádio debochar, falar que o presidente Bolsonaro não sabia falar hidroxicloroquina, né? Ficavam arrotando ciência, enquanto que para fazer o decreto municipal não precisou de ciência, né? Bastou a vontade deles de multar as pessoas e de perseguir estabelecimentos comerciais como se esses pequenos empresários fossem criminosos. Então, isso é algo que eu teria feito diferente. Eu teria seguido as orientações do presidente Jair Bolsonaro de se preocupar com a saúde, tá? Porque quem falou gripezinha não foi ele, foi o Drauzio Varela. Ele só repetiu o que ele tinha feito, o que ele tinha falado. Então, assim, eu teria seguido as orientações à risca do presidente Jair Bolsonaro desde o começo, porque saúde, sim, mas economia também é saúde. A gente não vive na bolha da saúde ou da economia. Tudo está interligado. E desde o começo, o presidente Jair Bolsonaro se preocupou com a economia, né? E se não fosse os R$600 aí do governo Bolsonaro, já estaríamos certamente vivendo em um caos. Na questão da educação, uma das minhas grandes vontades, vamos dizer assim, é trazer uma escola cívico-militar para Criciúma. Inclusive, eu estive em Brasília recentemente, fui até o Ministério da Educação, falei com o subsecretário de fomento às escolas cívico-militares, porque eu queria saber, eu fui lá me inteirar, né, para saber se Criciúma cumpre os requisitos para trazer uma escola cívico-militar. E sim, Criciúma cumpre os requisitos, né? Inclusive, eu vi outro dia aí o vereador Ademirzinho que falou do meu vídeo aí na Câmara de Vereadores. E aí os vereadores ficaram numa discussão, falando que não deu por causa disso, mas eles estão confundindo escola militar com escola cívico-militar. Então, o que eu fui ver é a questão da escola cívico-militar. E é algo que eu acho muito interessante trazer para Criciúma, né? A questão da hierarquia, né? Tem várias aí coisas boas, né, que vêm da escola cívico-militar. Eles criam cidadãos preocupados com a pátria, né, os valores que eu defendo, que eu acho extremamente importantes, né. Então, trazer a princípio para ver como é que as pessoas reagem a isso. Mas com aquele vídeo que eu fiz, eu já recebi muitos comentários positivos. Então, eu acho que a população de Criciúma quer, sim, uma escola cívico-militar. Além disso, eu também, naquela vez que eu estive no MEC, eu me inteirei, aliás, eu já acompanho, mas eu me inteirei melhor de vários programas que o MEC oferece. Tem a Secretaria de Alfabetização, que quem está à frente é o Carlos Landalim, e ele tem diversos programas. Tem o Tempo de Aprender,
o Conta Pra Mim. Então, lá no MEC, eles me falaram que né, que a prefeitura pode utilizar o MEC para capacitar, né, atualizar, capacitar os professores. Então, essa é uma ideia que eu pretendo colocar em prática. É porque eu estou seguindo o teu roteiro ali, né? Tudo Na questão certo. que tinha falado, lazer, segurança pública, cultura, tu botou, né? Cultura, tem muita gente que fala, mas cultura não é dever do Estado. Mas o que eu penso, o Pato? O município, ele pode fazer um resgate da história, né? Só um pouquinho que tá... Pega o cabo ali para mim. Eu acho que o município, né, Criciúma, tem que fazer um resgate da cultura e da história. Porque você veja a questão ali do Parque Centenário, né, que hoje é Parque Prefeito Altar Guide. Fizeram uma placa gigantesca, que inclusive teve aquele problema lá com a justiça, mandaram tirar, né, e botaram vários nomes de pessoas da atual administração municipal. Aquilo ali é totalmente desnecessário, na minha opinião. Aquela placa, ela deveria servir para contar um pouco da história do que foi o Parque Centenário, em que momento foi criado, por que ali era um aeroporto. Porque a pessoa chega no parque, é um parque, é para lazer, mas por que também não ter um pouco de história, entendeu? Porque a história ela vai se apagando, tu vê? A nossa geração talvez seja a última geração que conhece. Opa. Tá ok o meu áudio? Agora voltou. Parou na Tá ok nossa meu geração. Áudio? Tá, não, é que eu coloquei aqui para carregar. Certo. Então, a nossa geração talvez seja a última que conhece, por exemplo, os legados do Altair Guide. Então, se homenagear o Altair Guide no parque, por que não fazer, contar um pouco da história ali, né? Então, acho que tem várias coisas para fazer no lazer, na cultura, no esporte e no social. E isso tudo, cultura, lazer, esporte, social, dá para interligar, né? E nisso a gente já interliga, inclusive, porque tu falou ali, tu perguntou segurança pública, por exemplo. Segurança pública, né, é dever do Estado, do município e do governo federal, mas cada um com as suas especificidades, né? O município, o que ele pode fazer, por exemplo, não deixar proliferar um ambiente propício para a criminalidade, né? Tem que estar um dia a iluminação e tal, mas também uma coisa que pode ser feita para não proliferar esse ambiente propício para a criminalidade é a questão do social, né? Junto com lazer, com esporte, e não deixar criar bolsões, né, isolados, né, abandonados, né, de pobreza, a esquecer dos bairros periféricos, né? A gente tem que incluir essas pessoas de alguma forma, né? E o poder público tem que fazer parcerias, que seja com o privado também, muito importante, né? Aqui em Criciúma nós temos várias entidades aí de sucesso. Temos que fazer cada vez mais esse tipo de parceria, porque não adianta eu pensar que eu estou vivendo a minha vida aqui e a pessoa está lá no bairro, vivendo a vida dela lá. Nós vivemos em uma cidade, e se a pessoa lá do bairro está bem, nós também vamos estar bem, né? Então tem que pensar no geral, acho que é isso. Muito bem, eu tenho certeza que deu para ter uma ideia e as pessoas vão poder ouvir de forma muito mais profunda durante a campanha, né? Que aí é tudo mais permitido, né? Tudo. E só mais uma coisa, né? Eu gostaria muito de poder, mas eu não posso. Mas por mim, todo cidadão criciumense andaria armado, né? Porque assim, meu amigo, se entrar na tua casa, né? Porque para mim a propriedade privada é inviolável, né? A tua casa, o seu lar é inviolável. Se entrar na sua casa, senta bala, senta bala. Não espera ver o que o bandido vai fazer, né? Mas isso não é função de uma prefeita, né? Mas, por mim, todos deveriam ter o direito de defender a sua família e a sua propriedade privada. Muito bem. Então, como eu disse, né? Eu tenho certeza que tu vai poder aprofundar muito mais aí as ideias
e mostrar muito melhor durante o período de campanha, onde tudo é mais permitido, né? Eu já falei aqui na última live, vou falar de novo, é uma palhaçada essa história de pré-candidatura, o que pode, o que não pode, né? Para mim, todo mundo poderia dizer que já é candidato, sem pedir o voto e deu, porque fica nessa lenga-lenga, no fim uma coisa pode, outra não pode, ninguém sabe direito, e aí é um risco aí muito grande. Mas, enfim, o que a gente está fazendo aqui pode, que bom que pode, né? Principalmente nesse período aí de muita dificuldade, né? Que a gente vive aí, no isolamento e tal, enfim. Júlia, com relação, e aí nós vamos para o nosso próximo ponto, com relação à chapa proporcional. Tu falaste aí durante a live, né? O teu sogro, Júlio Colombo, é vereador, ele filiou-se ao PL, né? Foi junto contigo aí para o PL, né? Aderiu ao projeto, assim como o vereador Pastor Jair, né? Hoje o PL tem 2 vereadores no município de Criciúma, mas em 2016 não elegeu nenhum, né? Esses 2, eles pode se colocar na tua conta, né? Como os 2 vereadores que o PL tem, eles aderiram aí ao teu projeto. Não entendi. Não pode colocar a eleição da minha conta, os 2. Exatamente. Então, mas é isso aí. Eles aderiram ao teu projeto. E aí, a minha pergunta é a seguinte. Eu vou fazer uma pergunta bem rasa para te responder com um número e depois a gente aprofunda. Mas quantos vereadores o PL fará em Criciúma? Olha, eu quero fazer 4. 4. Então, tu achas que é possível fazer 4 vereadores? Sim, acho que vai depender muito também de como vai a eleição da Júlia Zanata. Perfeito. Eu te perguntei isso para... Na última eleição, Bolsonaro fez vários candidatos, né? Então, é uma incógnita. O meu desejo, né, eu projeto para fazer 4 vereadores. Hoje nós temos 2, que nem eu falei, que vieram para o meu projeto. O meu sogro, que é o vereador Júlio Colombo, né? E tem gente falando ali, porque o teu sogro já foi da gestão Clério Salvário. A gente sempre pode melhorar, meus amigos. A gente não precisa ficar sempre na mesma coisa. A gente sempre pode melhorar, né? E sempre que surge alguém melhor, a gente tem que apoiar esse alguém melhor. Beleza? Então, o pastor Jair também veio. E assim, vários nomes. Tem o delegado Marcinho Neves, né? Bom, eu não quero nem citar, porque senão vou ter que citar todos, né? Exatamente. Eu posso citar todos? Eu queria citar todos. Aí vai tomar muito tempo, mas eu sei que tem um pessoal do grupo, o delegado Márcio também está aí conosco, que é um amigão. Mas eu te perguntei isso pelo seguinte, então, a perspectiva boa para ti é eleger 4 vereadores. Criciúma tem 17, né? Ou seja, se tu elegeres na melhor das perspectivas, se o PL eleger, né, 4 vereadores, nós teremos 13 de outros partidos. E por que eu te pergunto isso? É por conta da importância de representação na... Desculpa, pode falar aí. Não, eu queria falar também que tem o Ale Marcolino, que tem gente aí da esquerda que não suporta ver um candidato gay e negro vindo com uma candidata de direita, entendeu? Então, só para registrar, chorem mais. Beleza. E eu não sou, aliás, só para deixar mais uma coisa registrada, porque não gosto de hipocrisia, entendeu? Porque ser uma candidata conservadora não é questão de que eu vou cuidar da vida dos outros, não, meus amigos. Eu não sou fiscal de genital alheia de ninguém, entendeu? Aliás, eu não gosto, inclusive, de pessoas que usam da sua condição, sua escolha sexual para se vitimizar ou para qualquer coisa. E o Ale é uma pessoa sem mimimi. Ponto. Beleza, então nós voltamos à construção aqui do argumento. São 17, na melhor das perspectivas, elege 4, são 13 de outro partido. E essa pergunta, na verdade, já que nós fizemos a comparação que tu está vestida com a camiseta do presidente Bolsonaro, eu sei que tu é uma das críticas, tu é uma das grandes pessoas que fazem crítica, e eu não estou fazendo aqui dizendo que está certo ou errado, mas que faz, por exemplo, ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Alcolumbre. E eu estou trazendo esse argumento para dizer o seguinte, o poder executivo ele convive com o legislativo. E a gente viu também que o presidente Bolsonaro muitas vezes sofreu algumas críticas, né? Por conta, aí dependendo da avaliação, por conta de que foi barrado pelo legislativo, outros dizendo que não teve diálogo. Eu não vou fazer o juízo de valor aqui, porque o nosso foco aqui é a eleição aqui. Mas eu estou te perguntando pelo seguinte,
Elegendo 4, como que vai ser o teu diálogo com a Câmara? Como que vai ser essa construção? Né? Tu não vai precisar fazer negociata com os 13 vereadores? Como que vai se fazer essa gestão tendo aí minoria, porque 4 de 17, né? Como fazer isso? Como governar Criciúma tendo menos vereadores do que a maioria? Não, eu acho que eu não teria esse problema. Eu acho que eu teria um ótimo diálogo com a Câmara de Vereadores, até porque eu já convivi no meio político, eu tenho experiência, entendeu? E aqui são só 17, né? Lá em Brasília são, meu Deus, 513 mais 81, é isso, né? Exatamente. Então, eu acho que eu teria um ótimo diálogo com a Câmara de Vereadores. Eu acho que a Câmara de Vereadores vai se renovar, vai ter uma grande renovação, né? E espero aí encontrar pessoas comprometidas com a cidade, porque não é questão, na minha opinião, de fazer oposição ou situação, é questão de ver o que é importante para a cidade. E, aliás, quando eu for prefeita, eu quero pessoas me fiscalizando, né? Eu não quero pessoas submissas, aliás, vereadores submissos. Eu não quero mandar na Câmara de Vereadores. Eu vou respeitar, né? É um poder que tem que ser respeitado. O executivo tem que fazer a parte dele, o legislativo fazer a parte dele, os vereadores fiscalizarem e o prefeito tem que conversar, a prefeita, né, tem que conversar com a Câmara de Vereadores, dialogar. Não tem problema, por exemplo, de um vereador querer espaço no governo, por exemplo. Desde que essa pessoa esteja de acordo para o cargo, tenha formação para o cargo, seja conduta reta, conduta equilibrada, não tenha condenações, não tenha nada, porque hoje o que a gente vê, eu sei aqui de vários, de algumas pessoas que trabalham na prefeitura municipal, que tem condenações, que tem problema com a justiça, né? Por que o prefeito não leva para trabalhar na empresa dele, nas empresas dele? Aí não é multiempresário? É para trabalhar nas empresas, é porque botar na prefeitura. A prefeitura não é uma empresa dele, a prefeitura o cidadão criciumense, tem que ser respeitado aí, né? Vamos ter ética, moral, enfim. Então, eu acho que não teria problema essa questão do diálogo com a Câmara de Vereadores. Perfeito, perfeito. E aí nós vamos para o nosso próximo ponto, que é o penúltimo, que é a pergunta, né? A gente segue aqui um roteiro com todos os pré-candidatos, para manter uma isonomia, quando eu me propus a fazer essa série aqui não foi para favorecer nem A, nem B, nem C, mas sim para estar ouvindo todo mundo que se coloca como pré-candidato, para que a gente leve ao conhecimento de mais pessoas os nomes postos e a gente faça aí, né, como diz, compromisso com a democracia, a gente valorize ela e aí faça a melhor escolha de acordo com os nossos valores, de acordo com o que nós achamos ser melhor para o município de Criciúma. Nosso próximo ponto é a pergunta do jornalista, né? Nós temos aí em todas as nossas lives uma pergunta que é feita pelo jornalista João Paulo Messer, e ele encaminhou a seguinte pergunta: Júlia, você tem um estilo muito próprio, não é de sair às ruas apertando mão, dando tapinha nas costas, tem o estilo, foge ao tradicional. Você não foge do combate, não se intimida fácil e deixa claro ao eleitor qual é o seu estilo. Você considera que os tradicionais debates eleitorais serão uma ferramenta aliada para você mostrar esse seu estilo ao eleitor na campanha? Essa é a primeira pergunta. E segundo, na verdade, é uma continuação da primeira, né? Ou esse modelo de debate está superado, né? Ele te pergunta isso. Se tu vai poder mostrar no debate esse teu estilo, ou se tu achas que esse modelo de debate já está superado. Ou ainda, qual é a sua opinião, qual, na sua opinião, é o teu grande aliado nessa campanha? Bom, primeiro que esse negócio de eu não sair na rua e não apertar a mão de ninguém é graças ao decreto do prefeito, né? Que fez um decreto aí que não pode, sei lá, acho que não pode nem apertar a mão. Mas, enfim, eu gosto sim de estar na rua, de falar com as pessoas, de ter contato. Eu acho que a rede social é muito importante, mas não é verdade que eu não gosto de apertar a mão das pessoas, não é mesmo? Eu só não gosto de ser inconveniente, tipo aquele político velho que chega na festa da igreja e acha que é a grande celebridade e sai apertando a mão de todo mundo, de quem não conhece, que vai no enterro de quem nunca viu. Entendeu? Isso aí eu não sou assim, porque eu sou verdadeira, eu não finjo que eu conheço alguém, entendeu? Eu não me acho celebridade, que nem
E nem se um dia eu for política, enfim, com cargo, não vou me achar celebridade. Então, é isso. Mas sobre os debates, eu tenho sim um perfil muito próprio, eu gosto disso. Não fujo do combate, é verdade. Eu acho que os debates eleitorais serão importantes, sim. Não sei como é que eles vão acontecer, né? Porque tem toda essa questão aí que não pode fazer mais nada. Então, vamos aguardar para ver quais serão as regras, como que vai ser feito, né? Vai ser uma eleição bem diferente, acredito eu, né? Já está sendo, porque você vê que as pessoas nem estão ligadas que tem eleição. A gente fala muito disso, mas a gente vive praticamente todo dia nesse meio, né, Pato, sabe? Mas as pessoas não acompanham. Tem pessoa que vai querer saber de eleição, meu amigo, na última semana, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Estou à disposição para o que der e vier aí. E o teu grande aliado? O meu grande aliado minha grande aliada é a minha personalidade. Eu acho que eu não finjo nada, assim, não finjo amiguinhos, eu não consigo isso aí, sabe? E às vezes eu até acho que pode ser prejudicial, mas eu sempre penso assim, que eu tenho que ser aquilo que eu sou. Não adianta querer se moldar, não adianta, sabe? E eu não quero entrar para a política para ser mais uma pessoa que as pessoas têm raiva, têm nojo, sabe? Não é para isso que eu tô entrando. Então, vou seguir na minha linha. Se Deus achar que eu tenho que ganhar e que é o meu momento, beleza. Se não, tranquilo, né? Pelo menos eu não fiz algo que me envergonhasse. E é isso. O meu grande aliado também, que eu acho, é que assim, ontem o Eduardo Bolsonaro ainda falou para mim que eu vou ser uma das poucas candidatas a prefeita que vai ter o apoio, né, deles nessa eleição. Junto comigo, ele falou outro nome, do Bruno Engler, de BH, candidato de BH. Então, em Santa Catarina, praticamente vai ser só eu. Isso para mim é uma grande honra, né, uma grande responsabilidade, né, porque eles não dão essa confiança para qualquer um. Então, me sinto muito honrado e pretendo seguir na minha linha, com as minhas convicções, né? Várias vezes me aconselho com ele também. E é isso. Beleza. Nós caminhamos aí E pro... Opa, desculpa. tem Pode as falar. considerações finais ainda ou já vai acabar? Não, vai ter as considerações finais. Tá. Fica tranquila, eu vou te avisar. É tu que encerra, não sou eu. É tu que encerra a live, não sou eu. Fica tranquila. Tá bom. Eu quero... Né, nós passamos agora, já adiantasse, nós passamos agora para as considerações finais. Eu quero, né, eu vou fazer aqui, e aí passo a bola para te encerrar aí. Eu quero agradecer a todo mundo que passou aqui conosco, que ainda vai passar, porque vai ficar salva essa live, né, no Facebook, né, lá na minha página. Eu vi que tu também compartilhasse, então também no teu perfil, no perfil do Guilherme, que eu também já vi que compartilhou, para quem quiser, né, assistir depois. Então eu quero agradecer a todo mundo que passou e que ainda vai passar. Quero te agradecer, né, primeiro agradecer a ti pela disponibilidade, depois agradecer a esses que passarão aí. Né, agradecer em especial, eu vi que o Léo Felipe aí me mandou mensagem, ao pessoal do Grupo Pra Frente Criciúma, que está aí também assistindo, o vereador Ademir Norato, que me mandou mensagem antes do início, também esteve assistindo aí em loco, quando tu citasses ele comentou aqui também, né, e eu quero agradecer também de forma especial ao meu irmão, Arthur, que me ajuda aí nessa operacionalização da live, é ele que joga para o Facebook, porque o Instagram não permite jogar automático, ele faz ali, usa o computador lá para jogar, e a minha namorada também, que faz aí a produção das artes e aí as publicações para divulgar. Enfim, dizer para todo mundo que a série continua, né, Júlio? Tu vai encerrar aí, mas dizer que a série continua. Quem não assistiu as outras e quiser assistir, estão aqui salvas no meu perfil. E no domingo que vem nós vamos conversar então com o pré-candidato Rodrigo Minotto, no domingo seguinte com o pré-candidato Clésio Salvaro e no subsequente com o pré-candidato Cosme Manique Barreto. Enfim, Júlia, muito obrigado. Sucesso para ti nessa empreitada. Espero que seja proveitosa e que tu vença. Sob o ponto de vista de que vencer uma eleição não é apenas
eleger-se, mas é contribuir para o debate, trazer uma alternativa, e nesse ponto eu acho que tu já venceu. Parabéns, muito obrigado. Eu passo a bola aí para te encerrar as suas considerações finais. Faltam aí 5 minutos para o nosso tempo extrapolar. 5 minutos, vou usar tudo então, né? Tudo bem. Bom, eu queria deixar uma mensagem e dizer que não se preocupem, pois as ruas continuarão sendo asfaltadas. Porque é o seguinte, eu acho que nós temos que ver que isso é mais que obrigação, né, do poder público. Ah, mas muita gente não fez. Gente, do jeito que a atual administração, pelo tempo que está no poder, era para ter todas as ruas de Criciúma, do seu bairro, asfaltadas. Não era para faltar nenhuma rua, meu amigo. Entendeu? É muito tempo no poder. Então, eu acho que quando você traz os valores, né, a seriedade, a honestidade, a moral, a ética para dentro da administração pública, o resto é consequência. E a gente tem que ter compromisso com isso, não só o político, mas o cidadão, procurar buscar isso, né, em quem você vai confiar o seu voto, né? Enfim. E queria dizer que estou sempre à disposição, né? Muitas pessoas me procuram, querem me conhecer pessoalmente, então quem quiser fazer isso, continua à disposição. Tento responder a todos sempre, mas ultimamente a minha caixa de mensagens está bem cheia. Da mesma forma aí que o Pato falou, que o irmão ajuda, a namorada ajuda. Aqui em casa também é assim. Eu não tenho ninguém para me ajudar, a não ser a minha família, né? O meu marido, que me ajuda muito, a minha mãe, a minha sogra, né? Que acabam ajudando também, que ficam com a minha filha, enquanto eu tenho os meus compromissos. E queria agradecer a todos que estão comigo nessa caminhada, que já, de alguma forma, se colocaram à disposição para me ajudar. Isso é muito importante, né? Porque, que nem você falou, eu também eu já sinto que eu venci, porque, sério, é muito... Eu chego a ficar emocionada quando alguém me procura e fala assim, nossa, eu quero te ajudar, sabe? De coração, assim, só porque quer realmente ver a mudança, porque acredita, porque viu que em Brasília as coisas aconteceram e também querem que essas coisas, essas mesmas coisas, né? Esse novo normal sem corrupção também aconteça aqui em Criciúma. Então, obrigada a todos. Abraço a todos, menos para os esquerdistas. Valeu. Valeu, Júlia. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.